Nós temos que lembrar que a Delta, ela responde menos às vacinas, né, para todas as vacinas que estão disponíveis. Então, possivelmente, com essa circulação intensa que a gente está vendo no mundo, o Brasil, infelizmente, ainda faz muito pouca genotipagem. Então, a gente hoje fala em 200, 300 casos, mas possivelmente são muito mais, né? Muitos lugares já estão com transmissão comunitária e com 2, 3 amostras, porque a gente sabe que aquelas pessoas não viajaram. Então, não é que tem pouca amostra, é que a gente está fazendo pouco exame, né? Então, tem pouco caso, aliás. Então, eu acho que essa terceira vacinação ela vai ser urgente, principalmente nesse cenário da Delta. Agora, o que tem de É, pesquisa já falando sobre a eficácia das vacinas da variante Delta? O que a gente tem já de comprovado? Não sei quem pode falar, doutora Margarete, do que a gente tem de experiência já aí da, Tem de, alguns trabalhos, tem alguns trabalhos que começam a sair agora, Fabiola, né? Mas é importante que todos saibam, né? Acho que assim, opinião pública, né? Assim, a Delta não respeita vacinado, não respeita. A gente está vendo gente adoecer, né? Eu tenho pacientes hoje, né, com 2 doses da Coronavac, uma Janssen que tomou na França, porque a gente que viaja toda hora, e está doente, positivo, com carga viral grande, assim, não é caso grave, está bem, está em casa, está isolado. E agora, estou falando com vocês, entrou o resultado da mulher que eu pedi, porque é marido e mulher, positivo. Ela tem a mesma situação, tomou 2 Coronavacs e uma Janssen na França, então os 2 positivos que estão em casa, quer dizer, certamente vão evoluir bem. Então é preciso entender que a Delta não respeita vacinado, e a gente tem medo que possa ocorrer uma outra variante de preocupação ainda, que pode, né? Qual é o meio, o caldinho de cultura que faz aparecer variante? Né? É a taxa de transmissão na comunidade. Então, por isso é que temos que vacinar muito rapidamente todos esses grupos, revacinar os vulneráveis e olhar isso como uma medida sanitária inquestionável, pragmática, que tem que ser feita ao mesmo tempo, entendeu, Fabiola? É isso. Né? Mas, bom, enfim, os estudos, sim, os estudos têm mostrado que, primeiro, que a Delta não respeita vacinado, né? E segundo, tem sim, as vacinas têm algum efeito. Agora, em última análise, né, nós aprendemos isso, né, Fabiola, que cada variante que aparece, as vacinas vão tendo uma efetividade um pouquinho menor. E isso é esperado, isso não tem surpresa. uhum. Não, e esse ponto que a senhora está falando, né? A pessoa com 3 doses de vacina, a gente está falando de pessoa que já recebeu 3 doses e que foi contaminada. Doutora Carla, Positivo. como a gente não tem aqui esse acompanhamento, né? Não se faz essa análise de qual é a variante que está infectando mais aqui no Brasil, muito pouco ainda. Tem alguma dimensão de como está a variante Delta no Brasil? A gente tem ideia disso? Já, se falou que o Rio de Janeiro é o epicentro, mas a gente tem uma ideia real? Sim, né? Nós temos a genotipagem feita no Brasil, claro que não é o ideal, né? Quando a gente nos compara o Brasil com a Inglaterra, com o Reino Unido, eles fazem 10, 20 vezes mais do teste do que a gente, então, assim, e eles criaram uma estrutura muito rápida, né, para detectar estas novas cepas e principalmente para medir a circulação. Então, assim, apesar da gente fazer uma menor genotipagem, a gente consegue avaliar, sim, né, não da forma como a gente gostaria, né, em todos os municípios, mas a gente já tem uma avaliação de muitos estados que hoje há uma predominância da circulação da Delta, né? Então, o que põe essa questão mais em risco da gente ter a população sem o esquema completo, né? E principalmente, né, da gente pensar de como é que nós vamos cuidar dos nossos idosos e dos profissionais de saúde, né, que já foram vacinados. Então, neste momento, Fabiola, apesar de não ter um panorama ideal, a gente tem um panorama sim, né? Tudo indica que nós vamos ter uma maior circulação da Delta no país como um todo, e nesse momento o que a gente precisa é acelerar a vacinação da segunda dose, né? Eu insisto nisso, a gente precisa garantir que a população até 18 anos esteja devidamente vacinado, aí em setembro, meados de outubro, né? Para que a gente possa pensar em vacinação do adolescente. Eu acho que é um equívoco a gente estar vacinando adolescente neste momento e deixando a população de 30 anos sem nenhuma dose. A gente tem que olhar esse panorama, porque é essa população que vai lotar os UTIs, que vai fazer ficar doente, que vai ter mais óbito, e a gente não pode deixar que isso aconteça.
Qual?